Toda pessoa que tem um bichinho de estimação já teve ou um dia vai ter um episódio de gastroenterite neles. As gastroenterites são doenças que atingem o sistema digestório e causam vômito e diarreia. Para facilitar o entendimento, eu vou dividir assim. Número 1, gastroenterite causadas por fatores ou agentes externos. E número 2, gastroenterites causadas por agentes ou fatores internos. Os fatores externos incluem infecções como vírus da parvovirose, coronavirose. Bactérias como salmonelose, leptospirose. Parasitas e protozoários como, por exemplo, verminoses e giardia. Fatores alimentares como, por exemplo, alimentos estragados ou contaminados com toxinas. Ingestão de irritantes como grama, pedaço de ossos. Fatores ambientais como calor excessivo ou até excesso de poluição ou agentes químicos que agridem a mucosa digestiva. Ingestão de corpos estranhos como, por exemplo, plástico, madeira, pedra, metais, fios. E até elementos obstrutivos como, por exemplo, bolas, garrafa, bonequinhos, as coisas mais estranhas que vocês podem imaginar a gente já encontrou aqui nos nossos pacientes. E quase todos os dias a gente tem grandes surpresas lá no nosso departamento de imagem. As causas desencadeadas por fatores que vêm de dentro do próprio organismo incluem reações inflamatórias, sejam crônicas ou agudas, causas alérgicas, como por exemplo alergias alimentares, tumores, como por exemplo linfoma intestinal, tromboembolismo no mesentério, doenças orgânicas, como por exemplo insuficiência renal, pancreatite, desequilíbrios hormonais ou metabólicos, como por exemplo acidose, hiperadrenocorticismo, deficiência pancreático-biliar, enfim, vocês podem ver que tem uma infinidade de fatores que precisamos avaliar. Eu vou falar um pouco sobre a parvovirose. Eu tive a honra de fazer estágio com o primeiro veterinário brasileiro a relatar a parvovirose, o Dr. Eike Buchholz de Campinas. O Dr. Eike não se limitava a fazer um papel de veterinário, ele era um verdadeiro cientista da nossa profissão. Na minha opinião, foi um dos veterinários mais brilhantes que o nosso país já teve. Eu quero aproveitar para agradecer outros dois grandes mestres que estagiei e admiro muito, o Dr. Luiz Markavinsky, um dos desbravadores da nossa profissão aqui no Paraná, e o Dr. Marcos Migliano, lá de São Paulo, que é praticamente um dos precursores da veterinária de animais de companhia no nosso país. Bom, de 1976, quando surgiu a parvovirose, até 1996, quando a vacina ficou mais efetiva, qualquer pessoa que entrava numa clínica veterinária já sabia pelo cheiro. Era um cheiro de parvo, que a gente dizia. Era tanto cãozinho internado, doente, com aquela diarreia intensa. O dono já trazia para a clínica lá, fazendo um rastro de diarreia lá do carro, que ficava aquele sangue na recepção. Parecia que tinha acontecido uma tragédia de tanto sangue ali. O carro do dono já ficava também todo emporcalhado, era terrível aquela época. Esses 20 anos foram cruéis, a gente fazia quase uma produção em série. Na mesa de terapia lá ficava enfileiradinho aqueles filhotinhos lá, e para dar sorinha era uma loucura. A parvovirose foi durante muito tempo a primeira causa de gastroenterite e até hoje continua sendo em certas áreas onde as pessoas não têm o hábito de vacinar. Como vocês percebem, não é uma tarefa fácil fazer o diagnóstico, afinal o animal não pode contar o que comeu de diferente, ele não pode dizer por que ele está passando mal, e tem um montão de doenças diferentes que causam exatamente os mesmos sintomas. Portanto, o seu veterinário vai precisar se desdobrar para conseguir fechar o diagnóstico. Ele geralmente vai pedir alguns exames se achar importante. Por exemplo, exames de fezes,
para identificar verminoses, giardíase. Ecografia para tumores, inflamações, alterações na anatomia ou na circulação vascular, quando feito com o Doppler. Radiografias para ingestão de ossos, metais e com contraste para observação de outros corpos estranhos. Também a endoscopia para identificar alterações na mucosa, tumores ou outras coisas estranhas que engoliu. Exames de sangue são importantes também, vão nos dar informações como, por exemplo, presença de anemia, alterações na coagulação, na pancreatite algumas enzimas ficam alteradas, problemas nos rins, problemas no fígado. As infecções geralmente, na parvo, por exemplo, os leucócitos praticamente desaparecem e nas infecções bacterianas eles vão lá em cima. E se pedirmos exames de sangue específicos com anticorpos ou PCR, até podemos descobrir qual agente que está causando a infecção, por exemplo, a parvovirose, a leptospirose. Bom, o tratamento vai depender do diagnóstico diferencial, mas basicamente fazemos assim. Em primeiro lugar, tentamos eliminar a causa, por exemplo, se for um parasita, podemos usar um vermífugo, ou fazendo uma cirurgia, se for um caso de ingestão de um elemento lacerante, irritante ou obstrutivo, por exemplo, um fio de linha, um caroço, um osso, aí só mesmo com a cirurgia para a gente resolver. E número 2, controlamos as consequências, por exemplo, fazendo reidratação com soro oral ou na veia, dependendo de cada caso, associado com controle eletrolítico para repor os elementos que o animal perdeu pela diarreia ou pelo vômito. Então, fica o nosso alerta. Se o seu amiguinho teve vômito ou diarreia, seja com sangue, sem sangue, com cheiro forte ou com cheiro normal, sempre é motivo de preocupação. Pode ser uma condição passageira, mas também pode ser um início de uma situação muito perigosa. A gente tem que estar sempre muito atentos.